Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 3. Um dia, quiçá, regozijar-se-ão ao recordar tais coisas. Virgílio, Eneida, livro 1. Capítulo 1. Na quarta-feira começou a chover. O clima de Londres, úmido e cinzento, razão porque a velha cidade apresentava uma fachada fleumática, rostos pálidos sob guarda-chuvas pretos, o eterno cheiro de roupa úmida, o tamborilar constante na janela do escritório de Strike à noite. A chuva na Cornualha tinha um caráter diferente. Quando chegava, Strike se lembrava de cair como vergastadas nas vidraças do quarto de hóspedes de tia John e tio Ted, durante aqueles meses na linda casinha que tinha cheiro de flores e assados, enquanto ele ia à escola de Saint Mavis, do vilarejo. Tais lembranças giravam a testa de sua mente sempre que estava prestes a ver Lucy. As gotas de chuva ainda dançavam exuberantes do lado de fora dos peitoris na tarde de sexta-feira, enquanto nas duas pontas da mesa Robin embrulhava o novo boneco paraquedista de Jack, e Strike preenchia para ela um cheque com o valor de uma semana de trabalho, descontada a comissão da Temporary Solutions. Robin estava prestes a comparecer à terceira daquelas entrevistas de verdades da semana, elegante e bem arrumada num conjunto preto, o cabelo dourado e brilhante preso num coque. Pronto. Os dois falaram ao mesmo tempo, enquanto Robin empurrava pela mesa um embrulho perfeito com pequenas naves espaciais, e Strike lhe estendia o cheque. Viva, disse Strike, pegando o presente. Não posso desembrulhar. Espero que ele goste, respondeu ela, metendo o cheque na bolsa preta. É. E boa sorte na entrevista. Quer um emprego? Ora, é um dos bons. Recursos humanos numa consultoria de mídia no West End, disse ela, sem parecer entusiasmada. Aproveite a festa. Vejo você na segunda. O martírio autoimposto de ir a pé pela Demark Street para fumar tornou-se ainda mais cansativo na chuva incessante. Strike parou, minimamente protegido sob a marquise da entrada de seu prédio, e perguntou a si mesmo quando ia largar o vício e restaurar a boa forma que lhe havia escapulido junto com sua solvência e o conforto doméstico. Seu celular tocou enquanto ele estava ali. Pensei que você ia gostar de saber que sua dica rendeu dividendos, disse Eric Vardley, que parecia triunfante. Strike ouvia o barulho do motor e vozes masculinas ao fundo. Trabalho rápido, comentou Strike. Bom, nós não embromamos. Isso quer dizer que terei o que procuro? Foi por isso que telefonei. Hoje já está meio tarde, mas vou entregar na segunda. O quanto antes é melhor para mim. Posso ficar aguardando aqui, no escritório. Vardley riu, um tanto ofensivo. Você é pago por hora, não? Pensei que fosse melhor para você esticar um pouco a coisa. Seria melhor esta noite. Se puder trazer aqui esta noite, vou cuidar para que seja o primeiro a saber se meu velho amigo me passar mais alguma dica. Na curta pausa que se seguiu, Strike ouviu um dos homens no carro com Vardley dizer: "O merda do Fearney, tá, tudo bem", concordou Vardley. Passo por aí mais tarde. Mas não antes das 7. Vai ficar por aí? Pode ter certeza de que vou. O arquivo chegou 3 horas depois, enquanto ele comia peixe com fritas de uma pequena bandeja de poliestireno no colo e via o noticiário local da noite em sua televisão portátil. O mensageiro tocou a campainha da portaria e Strike assinou o recebimento de um pacote volumoso mandado pela Scotland Yard. Depois de abri-lo, revelou-se uma pasta cinza e grossa cheia de material fotocopiado. Strike a levou para a mesa de Robin e começou o longo processo de digerir o conteúdo. Havia os depoimentos dos que viram Lula Landry durante a última noite de sua vida, um relatório de provas de DNA colhidas do apartamento, páginas fotocopiadas do livro de visitas compiladas pela segurança do Kintyre Gardens, 18, detalhes dos remédios que Lula tomava para controlar o transtorno bipolar, o relatório da autópsia, prontuários médicos do ano anterior, registros do celular e da linha fixa e um resumo das descobertas no laptop da modelo. Também havia um DVD, em que Vardley escreveu Corredores Câmera 2. O drive de DVD no computador de segunda mão de Strike não funcionava desde que ele o adquiriu, portanto, ele colocou o disco no bolso do sobretudo pendurado na porta de vidro e voltou a contemplar o material impresso contido no fichário, com o bloco aberto ao lado. A noite descia fora do escritório e uma poça de luz dourada caía da luminária de mesa em cada página enquanto Strike lia metodicamente os documentos que levaram à conclusão de suicídio. Ali, em meio a declarações sem a superfluidade, com os horários detalhadamente registrados, as cópias dos rótulos dos frascos de remédios encontrados no armário do banheiro de Landry, Strike rastreou a verdade que tinha percebido por trás das mentiras de Tansy Bestigui.
A autópsia indicava que Lula morrera no impacto com a rua e que fora vítima de fratura no pescoço e hemorragia interna. Havia certa quantidade de hematomas nos braços. Ela caiu com apenas um sapato. As fotos do cadáver confirmaram a insistência de Lula My Inspiration Forever de que Landry tinha trocado de roupa ao chegar da boate. Em vez do vestido com o qual foi fotografado entrando no prédio, o cadáver usava um top de lantejoulas e calças. Strike passou as declarações inconstantes que Tansy dera à polícia, a primeira simplesmente alegando uma ida ao banheiro, saindo do quarto, a segunda acrescentando a abertura da janela da sala de estar. Fred, segundo disse Tansy, ficará no quarto o tempo todo. A polícia encontrou meia carreira de cocaína na borda de mármore da banheira e um saquinho plástico da droga escondido dentro de uma caixa de tampax no armário acima da pia. O depoimento de Fred confirmou que ele estava dormindo quando Landry caiu, e que foi acordado pelos gritos da esposa, disse que correu para a sala a tempo de ver Tansy passar por ele de calcinha e sutiã. O vaso de rosas que ele mandou a Mac, e que um policial desajeitado quebrou, pretendia ser, confessou ele, um gesto de boas-vindas e apresentação. Sim, ele teria ficado feliz em iniciar uma amizade com o rapper e sim, passou pela cabeça dele que Mac podia ser perfeito para um thriller que agora estava em pré-produção. Seu choque com a morte de Landry sem dúvida o fez exagerar diante da destruição de seu presente floral. A princípio, acreditou na esposa quando ela disse que ouviu uma discussão no andar de cima. Mais tarde, com relutância, passou a aceitar a opinião da polícia de que o relato de Tansy indicava consumo de cocaína. Seu vício em drogas representava uma forte tensão no casamento, e ele admitiu à polícia que estava ciente de que a esposa usava habitualmente o estimulante, embora não soubesse que ela teria um estoque dele em casa naquela noite. Bestigui depois declarou que ele e Landry nunca se visitaram, e que a estada simultânea deles na casa de Dicky Carbury, de que a polícia parece ter tomado conhecimento depois, porque colheram outro depoimento de Fred após sua declaração inicial, em nada contribuiu para sua amizade. Ela interagiu principalmente com os hóspedes mais novos, enquanto eu passei a maior parte do fim de semana com Dicky, que é contemporâneo meu. O depoimento de Bestigui apresentava a fachada inatacável de uma face rochosa sem grampos de escalada. Depois de ler o relato policial dos acontecimentos no apartamento de Bestigui, Strike acrescentou várias frases às suas anotações. Ficou interessado na metade de uma carreira de cocaína ao lado da banheira, e ainda mais interessado nos poucos segundos após Tansy ter visto a figura em queda de Lula Landry passar pela janela. Muita coisa dependeria, é claro, do layout do apartamento dos Bestigui. Não havia mapa nem a planta dele na pasta, mas Strike estava incomodado com o aspecto consistente das histórias cambiantes de Tansy. Ela insistia que o marido estava na cama, dormindo, quando Landry caiu. Ele se lembrava de como Tansy protegeu o rosto, fingindo empurrar o cabelo para trás, quando ele a pressionou nesta questão, no Cipriani. No todo, e apesar da opinião da polícia, Strike considerava longe de ser provada a localização precisa do casal Bestigui no momento em que Lula Landry caía da sacada. Ele voltou a seu exame sistemático do arquivo. O depoimento de Evan Dufield, na maioria dos aspectos, estava em conformidade com o relato de Vardley. Ele admitiu ter tentado impedir que a namorada saísse da Uzi, pegando-a pelos braços. Ela se soltou e foi embora, ele a seguiu por algum tempo. Havia a menção de uma frase à máscara de lobo, formulada no linguajar frio do policial que o interrogou: "Estou acostumado a usar uma máscara de cabeça de lobo quando quero evitar a atenção dos fotógrafos." Uma breve declaração do motorista que levou Dufield da Uzi confirmava o relato de Dufield de ter ido a Kintyre Gardens e depois a Arclay Street, onde este mesmo motorista deixou seu passageiro e foi embora. A antipatia que Vardley supôs ter o motorista por Dufield não era transmitida no relato factual e cru preparado pela polícia para ser assinado por ele. Havia algumas outras declarações que corroboravam a de Dufield, de uma mulher que alegou tê-lo visto subindo a escada para a casa do traficante, outra do próprio traficante, Wycliffe. Strike se lembrou da opinião expressa por Vardley de que Wycliffe mentiria por Dufield. A mulher do térreo podia ter recebido algum pagamento. As demais testemunhas que alegaram ter visto Dufield andando pelas ruas de Londres só podiam dizer com sinceridade que viram um homem com uma máscara de lobo. Strike acendeu um cigarro e releu todo o depoimento de Dufield. Era um homem com um gênio violento, que admitiu ter tentado forçar Lula a continuar na boate. Os hematomas nos braços do cadáver quase certamente foram obra dele. Se, porém, ele tivesse usado heroína com Wycliffe, Strike sabia que as chances de ele estar em condições de se infiltrar no número 18 de Kintyre Gardens, ou entrar numa fúria homicida, eram desprezíveis. Strike estava familiarizado com o comportamento de viciados em heroína, conhecera muitos no último imóvel que a mãe ocupou, onde eles moravam. A droga deixava seus escravos passivos e dóceis, a antítese absoluta de alcoólatras violentos e ruidosos, ou usuários de cocaína paranoicos e inquietos. Strike conhecera cada tipo de viciado, tanto dentro como fora do exército. A glorificação do vício de Dufield pela mídia o enojava. Não havia glamour na heroína. A mãe de Strike morreu num colchão sujo no canto do quarto, e ninguém percebeu que estava morta havia 6 horas. Ele se levantou, atravessou a sala e abriu a força janela escura e molhada de chuva, e assim o estrondo do baixo do 12 Bar Café ficou mais alto do que nunca. Ainda fumando, olhou a Charing Cross Road, cintilando dos faróis de carros e luzes de rua, onde baladeiros de sexta à noite avançavam a passos largos e se desviavam da Demark Street, com os guarda-chuvas balançando, os risos se elevando sobre o trânsito. Quando, perguntou-se Strike, ele desfrutaria de uma cerveja numa sexta com os amigos. A ideia parecia pertencer a outro universo, a uma vida que deixará para trás. O estranho limbo em que vivia, cujo único contato verdadeiramente humano era Robin, não podia durar, mas ele ainda não estava pronto para voltar a uma vida social decente. Tinha perdido o exército, Charlotte meia-perna sentia a necessidade de se acostumar inteiramente ao homem que se tornará, antes de estar preparado para se expor à surpresa e à piedade dos outros. A guimba de cigarro laranja voou na rua escura e se extinguiu na sarjeta molhada. Strike fechou a janela, voltou à mesa e puxou o arquivo firmemente para si.
O depoimento de Derek Wilson não lhe disse nada que ele já não soubesse. Não havia menção no arquivo a que eram Colovas Jones ou ao misterioso papel azul de que ele falou. Strike avançou, com certo interesse, aos depoimentos das duas mulheres com quem Lula passará a última tarde, Ciara Porter e Briony Radford. A maquiadora lembrava-se de Lula como animada e empolgada com a chegada iminente de Debbie Mack. Porter, porém, declarou que Landry não parecia ela mesma, que parecia deprimida e ansiosa e se recusará a discutir o que a aborrecia. O depoimento de Porter acrescentava um detalhe intrigante que ninguém havia contado a Strike. A modelo afirmou que Landry tinha falado especificamente, naquela tarde, sobre a intenção de deixar tudo para o irmão. Não deram nenhum contexto, mas a impressão que ficou era de uma garota com um estado de espírito claramente mórbido. Strike se perguntou por que o cliente não mencionara que a irmã tinha declarado sua intenção de deixar tudo para ele. É claro que Bristol já possuía dinheiro herdado em aplicações. Talvez a possível aquisição de uma vasta soma a mais não lhe parecesse digna de nota como seria Strike, que nunca herdara um centavo na vida. Bocejando, Strike acendeu outro cigarro para ficar acordado, e começou a ler o depoimento da mãe de Lula. Segundo o relato da própria Lady Vette Bristol, ela estava sonolenta e indisposta depois da cirurgia porque passará, mas insistiu que a filha estava perfeitamente feliz quando foi visitá-la naquela manhã e que não demonstrou nada além de preocupação com o estado da mãe e suas perspectivas de recuperação. Talvez a culpa fosse da prosa embotada e sem nuances do policial, mas Strike teve a impressão, pelas recordações de Lady Bristol, de uma negação muito firme. Só ela sugeriu que a morte de Lula tinha sido um acidente, que de algum modo ela escorregara por sobre a sacada sem pretender, fora, disse Lady Bristol, uma noite gelada. Strike leu rapidamente o depoimento de Bristol, que batia em todos os aspectos com o relato que ele lhe dera pessoalmente, e passou ao de Tony Landry, tio de John e Lula. Ele visitou Yvette Bristol na mesma hora de Lula na véspera da morte desta última, e afirmou que a sobrinha parecia normal. Landry depois foi de carro a Oxford, onde compareceu a uma conferência sobre desenvolvimento internacional no direito de família, passando a noite no Malmaison Hotel. O que contou do próprio paradeiro foi acompanhado de uns comentários incompreensíveis sobre telefonemas. Strike, procurando esclarecimento, passou as cópias anotadas dos registros telefônicos. Lula mal usou sua linha fixa na semana anterior à sua morte nem uma vez na véspera da queda. Do celular, porém, ela fez não menos de 66 chamadas no último dia de vida. A primeira, às 9h15 da manhã, foi para Evan Dufield, a segunda, às 9h35, para Ciara Porter. Seguiu-se um hiato de horas, em que ela não falou com ninguém pelo celular, e então, às 13h21, ela começou um autêntico frenesi de telefonemas a dois números, quase alternadamente. Um deles era de Dufield, o outro pertencia, segundo os rabiscos ao lado da primeira ocorrência do número, a Tony Landry. Repetidas vezes ela telefonou a estes dois homens. Aqui e ali, havia hiatos de mais ou menos 20 minutos, durante os quais ela não fez quaisquer ligações, depois recomeçou a fazê-las, sem dúvida usando a rediscagem do aparelho. Todas as chamadas frenéticas, deduziu Strike, devem ter acontecido depois de ela voltar a seu apartamento com Briony Radford e Ciara Porter, embora nenhuma das duas tenha falado, em seus depoimentos, de repetidos telefonemas. Strike voltou ao depoimento de Tony Landry, que não lançava luz alguma sobre o motivo para a sobrinha entrar em contato com ele com tal ansiedade. Ele desligou o toque do celular quando estava na conferência, declarou, e só percebeu muito depois que a sobrinha ligara repetidamente naquela tarde. Não sabia por que ela fizera aquilo e não retornou suas ligações, alegando como justificativa que, quando percebeu suas diversas tentativas para falar com ele, ela já havia parado de telefonar, e ele imaginou, por acaso corretamente, que devia estar em alguma boate. Strike agora bocejava a cada poucos minutos, pensou em preparar um café, mas não tinha energia para tanto. Ávido por sua cama, mas impelido por hábito a concluir o trabalho em andamento, passou as cópias do Diário da Segurança que mostrava as entradas e saídas de visitantes no número 18, no dia anterior à morte de Lula Landry. Uma leitura atenta das assinaturas iniciais revelou que Wilson não fora tão meticuloso em seu registro como seus empregadores teriam esperado. Como o próprio segurança já havia dito a Strike, a movimentação dos moradores do prédio não era registrada no livro, assim, as idas e vindas de Landry e dos Bestigui não apareciam ali. O primeiro apontamento feito por Wilson foi da entrada do carteiro, às 9h10, em seguida, às 9h22, vinha entrega de flores apartamento 2, por fim, às 9h50, Securibel. Sem o horário de partida do técnico do alarme. Tirando isso, fora, como Wilson disse, um dia tranquilo. Ciara Porter chegou às 12h50, Briony Radford às 13h20. Enquanto a partida de Radford foi registrada com sua própria assinatura às 16h40, Wilson acrescentou a entrada do buffet para os Bestigui às 19h, a saída de Ciara com Lula às 19h17 e a partida do buffet às 21h15. Frustrava Strike que a única página fotocopiada pela polícia fosse a da véspera da morte de Landry, porque ele esperava encontrar o sobrenome da esquiva Rochelle em algum lugar nas páginas do Diário da Portaria. Era quase meia-noite quando Strike voltou sua atenção ao relatório policial sobre o conteúdo do laptop de Landry. Pareciam ter procurado, principalmente, e-mails indicando humor ou intenção suicida, e neste aspecto não tiveram sucesso. Strike passou os olhos pelos e-mails que Landry mandou e recebeu nas duas últimas semanas de vida. Era estranho, embora verdadeiro, que as incontáveis fotografias da extraordinária beleza de Landry não tenham facilitado, na verdade, dificultavam, a convicção de Strike de que Landry realmente existiu. A ubiquidade de suas feições fazia com que parecesse abstrata, genérica, mesmo que o rosto em si fosse singularmente belo. Agora, porém, dessas marcas pretas e secas no papel, das mensagens erraticamente registradas e pontilhadas de piadas e apelidos, o espectro da morta surgia diante dele na sala escura.
Seus e-mails lhe deram o que a multiplicidade de fotos não conseguiu, uma percepção nas entranhas, e não no cérebro, de um ser humano real, vivo, que ria e chorava, morrendo esmagado naquela rua nevada de Londres. Ele tinha esperanças de localizar a sombra vacilante de um assassino ao virar as páginas do arquivo, mas, em vez disso, era o fantasma da própria Lula que surgia, olhava-o, como vítimas de crimes violentos às vezes faziam, do que restava de sua vida interrompida. Ele agora via por que John Bristol insistia que a irmã não tinha pensado em morrer. A garota que digitara aquelas palavras revelava-se como uma amiga calorosa, sociável, impulsiva, ocupada e feliz por ser assim, entusiasmada com o trabalho, animada, como afirmara Bristol, com a perspectiva de uma viagem ao Marrocos. A maioria dos e-mails foi enviada ao estilista Guy Sommer. Não traziam nada de interesse senão um tom de animada confidencialidade, uma vez, menção à sua amizade mais incongruente, G.E.J., por favor, faça alguma coisa para Rochelle no aniversário dela, por favor. Vou pagar. Alguma coisa bonita, não seja horrível, para 21 de fevereiro? Por favor. Te amo. Cuco. Strike se lembrava da declaração do Lula My Inspiration Forever de que Lula amava Guy Sommer como um irmão. O depoimento dele à polícia era o mais curto do arquivo. Ele esteve no Japão por uma semana e tinha voltado na noite em que ela morrera. Strike sabia que Sommer morava a uma tranquila distância a pé de Kintyre Gardens, mas a polícia parecia ter ficado satisfeita com a alegação dele de que, depois de chegar em casa, simplesmente foi para a cama. Strike já notara o fato de que qualquer um que viesse da Charles Street teria se aproximado de Kintyre Gardens pela direção contrária à câmera de vigilância da Alderbrook Road. Strike, enfim, fechou o arquivo. Ao se deslocar com dificuldade pelo escritório, de Spindose, retirando a prótese e abrindo a cama de campanha, ele não pensava em nada além da própria exaustão. Caiu no sono rapidamente, embalado pelo zumbido do trânsito, o tamborilar da chuva e o hálito imorredouro da cidade. Capítulo 2. Havia uma grande magnólia no jardim da casa de Lucy, em Bromley. Na primavera, cobriria o gramado com o que pareciam lenços de papel amassados, agora, em abril, era uma nuvem espumosa de branco, suas pétalas cerosas como raspas de cocô. Strike só foi a este lugar algumas vezes, porque preferia se encontrar com Lucy longe da casa dela, onde sempre parecia mais atormentada, e para evitar encontros com o cunhado, por quem seus sentimentos ficavam do lado mais frio do tépido. Balões de hélio balançavam-se na leve brisa, amarrados ao portão. Ao descer a calçada íngreme até a porta, levando embaixo do braço o embrulho feito por Robin, Strike disse a si mesmo que aquilo logo acabaria. Onde está Charlotte? Perguntou Lucy, baixa, loura e de cara redonda, imediatamente aparecendo para abrir a porta. Outros balões grandes e dourados, desta vez do formato do número 7, enchiam o hall atrás dela. Gritos que podiam denotar excitação ou dor eram emitidos de alguma região invisível da casa, perturbando a paz do subúrbio. Ela teve de voltar a ir no fim de semana, mentiu Strike. Por quê? Perguntou Lucy, dando um passo para trás para que ele entrasse. Outra crise com a irmã. Onde está o Jack? Estão todos por ali. Graças a Deus parou de chover, ou teríamos de colocar todo mundo para dentro, disse Lucy, levando-o para o quintal. Encontraram os 3 sobrinhos de Strike rompendo o gramado dos fundos com 20 meninos e meninas em roupas de festa, aos gritos com algum jogo que envolvia correr a vários postes de cricket em que foram coladas imagens de frutas. Os pais que ajudavam estavam por ali no sol fraco, bebendo vinho em copos de plástico, enquanto o marido de Lucy, Greg, tripulava um iPod num sistema de som numa mesa de armar. Lucy entregou uma lajeira a Strike, depois quase imediatamente se afastou às pressas para pegar o filho caçula, que tinha caído feio e berrava com vontade. Strike jamais quis ter filhos, era uma das coisas em que ele e Charlotte sempre concordaram, e foram dos motivos para que outras relações fossem a pique com o passar dos anos. Lucy lamentava a atitude do irmão e suas justificativas para ela, sempre se enervava quando Strike declarava que tinha objetivos na vida diferentes dos dela, como se estivesse atacando as decisões que ela tomara. Tudo bem aí, Cor? Greg tinha passado o controle da música a outro pai. O cunhado de Strike era analista de custos e nunca parecia ter certeza de que tom usar com Strike, em geral conformando-se com uma combinação de animação e agressividade que Strike achava irritante. Onde está a linda Charlotte? Não se separou de novo, né? Ah! Não consigo acompanhar você. Uma das garotinhas tinha sido empurrada, Greg correu para ajudar outra mãe a lidar com mais lágrimas e sujeira de grama. A brincadeira ribombava no caos. Por fim, declarou-se um vencedor, houve mais lágrimas da segunda colocada, apaziguadas com o prêmio de consolação retirado de um saco preto colocado ao lado das hortênsias, anunciou-se uma segunda rodada do mesmo jogo. Oi! Disse uma senhora de meia-idade, aproximando-se de mansinho de Strike. Você deve ser o irmão de Lucy. Sou, disse ele. Soube de sua pobre perna. Ela olhou os sapatos dele. Lucy manteve todos nós informados. Meu Deus, nem dá para saber, não? Não notei você mancando quando chegou. Não é incrível o que podem fazer hoje em dia? Espero que possa correr mais rápido agora do que antes. Talvez ela tenha imaginado que ele tivesse uma prótese de fibra de carbono por baixo das calças, como um atleta paralímpico. Ele bebeu a cerveja e abriu um sorriso forçado e sem vontade. É verdade? Perguntou ela, provocando-o, a fisionomia de repente transbordante de curiosidade. Você é mesmo o filho de Johnny Rockeb? O fio de paciência, que Strike nem percebeu estar esticado ao ponto de ruptura, quebrou-se. O cacete que eu sei, disse ele.
Por que não liga para ele e pergunta? Ela ficou chocada. Depois de alguns segundos, afastou-se em silêncio. Ele viu que ela falava com outra mulher, que olhava de lado para Strike. Outra criança caiu, batendo a cabeça no poste decorado com um morango gigante, emitindo um guincho de furar os tímpanos. Aproveitando que toda a atenção se voltava para a baixa recente, Strike escapuliu para dentro de casa. A sala da frente era suavemente confortável, com um conjunto estofado bege, uma pintura impressionista sobre o consolo da lareira e fotos em porta-retratos dos 3 sobrinhos com um uniforme escolar verde-garrafa exibidas nas prateleiras. Strike fechou a porta com cuidado para o barulho do quintal, pegou no bolso o DVD que Varley lhe mandara, colocou no aparelho e ligou a TV. Havia uma foto no alto do televisor, tirada na festa de 30 anos de Lucy. O pai de Lucy, Rick, estava ali com a segunda esposa. Strike aparecia atrás, onde sempre era colocado nas fotos de grupo desde que tinha 5 anos. Na época estava de posse das 2 pernas. Tracy, agente da Polícia Militar Real, colega dele e a garota com quem Lucy esperava ver o irmão casado, estava ao lado dele. Tracy mais tarde casou-se com um dos amigos em comum dos dois, e recentemente dera à luz uma menina. Strike pretendia mandar flores, mas nunca se convenceu disso. Ele baixou os olhos à tela e apertou o play. A gravação granulosa em preto e branco começou de pronto. Uma rua branca, manchas grossas de neve passando pelo olho da câmera. A visão de 180 graus mostrava o cruzamento da Bellamy com Alderbrook Road. Um homem andava, sozinho, vindo do lado direito da tela alto, com as mãos fundas nos bolsos, envolto em camadas de roupas, um capuz cobrindo a cabeça. Seu rosto parecia estranho na gravação, enganava os olhos, Strike pensou estar olhando uma cara inteiramente branca na parte inferior e uma venda escura, antes de a razão lhe dizer que, na verdade, via a parte escura superior do rosto e um cachecol branco cobrindo o nariz, a boca e o queixo. Havia uma espécie de marca, talvez um logo borrado, no casaco, tirando isso, era impossível identificar a roupa. À medida que se aproximava da câmera, o caminhante baixou a cabeça e pareceu consultar algo que tirou do bolso. Segundos depois, entrou na Bellamy Road e sumiu do alcance da câmera. O relógio digital no canto inferior direito da tela registrava 1 hora e 39 minutos. O filme deu um salto. Mais uma vez era a visão borrada do mesmo cruzamento, aparentemente deserto, os mesmos flocos de neve pesados obscurecendo a vista, mas agora o relógio no canto inferior indicava 2 horas e 12 minutos. Os 2 corredores apareceram. O da frente podia ser reconhecido como o homem que saíra de alcance com o cachecol cobrindo a boca, pernas compridas e fortes, ele corria, com os braços bombeando, diretamente pela Alderbrook Road. O segundo era mais baixo, mais magro, de capuz e gorro, Strike notou os pulsos escuros, cerrados enquanto ele disparava atrás do primeiro, perdendo terreno para o homem mais alto. Sob um poste de rua, um desenho nas costas do casaco foi iluminado brevemente, na metade da Alderbrook Road, ele deu uma guinada repentina à esquerda e subiu uma transversal. Strike passou novamente os poucos segundos de gravação, e mais uma vez. Não viu sinais de comunicação entre os 2 corredores, nenhuma indicação de que eles se falaram, ou mesmo se olharam, ao dispararem para longe da câmera. Parecia ser cada um por si. Ele viu a gravação uma 4ª vez e a congelou, depois de várias tentativas, no segundo em que foi iluminado o desenho nas costas do moletom do homem mais lento. Semicerrando os olhos para a tela, ele se aproximou mais da imagem borrada. Depois de 1 minuto de observação prolongada, quase tinha certeza de que a primeira palavra terminava em CK, mas a segunda, que ele pensou começar com o J, era indecifrável. Ele apertou o play e deixou o filme correr, tentando distinguir que rua o segundo homem havia tomado. Por 3 vezes, Strike o viu se afastar correndo de seu companheiro e, embora o nome estivesse indecifrável na tela, ele sabia, pelo que Varley dissera, que devia ser a Halliwell Street. A polícia pensou que o fato de o primeiro homem ter se dirigido a um amigo longe das câmeras diminuía a plausibilidade de ser um assassino. Isto supondo-se que os 2 fossem de fato amigos. Strike tinha de admitir que o fato de eles terem sido filmados juntos, num clima como aquele, naquela hora, agindo de uma forma quase idêntica, sugeria cumplicidade. Deixando a gravação correr, ele a viu ser cortada, de forma surpreendente, ao interior de um ônibus. Uma garota entrou, filmado de uma posição acima do motorista, seu rosto ficava reduzido e muito sombreado, embora o rabo de cavalo louro estivesse nítido. O homem que entrou no ônibus depois dela trazia, pelo que era possível ver, uma forte semelhança com aquele que mais tarde andou pela Bellamy Street na direção de Kintyre Gardens. Era alto e de capuz, com um cachecol branco cobrindo o rosto, a parte superior do rosto na sombra. Só o que estava claro era o logo no peito, um GS estilizado. A gravação passou a mostrar até o Bold Road. Se o indivíduo que andava a passos rápidos era o mesmo que pegou o ônibus, tinha retirado o cachecol branco, embora seu corpo e o andar tivessem uma forte semelhança. Desta vez, Strike pensou que o homem se esforçava para ficar de cabeça baixa. A gravação terminou numa tela preta. Strike ficou sentado olhando para ela, imerso em pensamentos. Quando se lembrou do ambiente onde estava, foi uma leve surpresa descobrir que era multicolorido e iluminado pelo sol. Pegou o celular no bolso e ligou para John Bristol, mas caiu na caixa postal. Deixou um recado dizendo a seu cliente que vira as gravações das câmeras de segurança e lera o arquivo da polícia. Havia mais algumas perguntas que queria fazer, se seria possível encontrá-lo em alguma hora na semana seguinte. Depois telefonou para Derek Wilson, cujo telefone também caiu na caixa postal, a quem ele reiterou seu pedido de ver o interior do Kintyre Gardens, 18. Strike tinha acabado de desligar quando a porta da sala se abriu e seu sobrinho do meio, Jack, entrou. Estava corado e agitado. Ouvi você falando, disse Jack. Ele fechou a porta com o mesmo cuidado que teve o tio. Não devia estar no jardim, Jack? Fui fazer xixi, disse o sobrinho.
Tio Cormoran, você trouxe um presente para mim? Strike, que não abrirá mão do pacote embrulhado desde que chegou, entregou e viu como o cuidadoso trabalho manual de Robin foi destruído por dedos pequenos e ávidos. Legal, disse Jack, feliz. Um soldado. É isso mesmo, disse Strike. Ele tem arma e tudo. É, tem mesmo. Você tinha arma quando era soldado? Perguntou Jack, virando a caixa para ver a imagem de seu conteúdo. Tinha duas, disse Strike. Ainda tem? Não, tive de devolver. Que pena, disse Jack sem rodeios. Não devia estar brincando? Perguntou Strike, enquanto gritos renovados explodiam do jardim. Eu não quero, disse Jack. Posso tirar da caixa? Pode, tudo bem, disse Strike. Enquanto Jack rasgava febrilmente a caixa, Strike tirava o DVD de Wardley do aparelho e o embolsava. Depois ajudou Jack a soltar o paraquedista de plástico das amarras que o prendiam ao fundo de papelão e a colocar a arma em sua mão. Lucy encontrou os dois sentados ali 10 minutos depois. Jack fazia o soldado disparar de trás do sofá e Strike fingia ter levado uma bala na barriga. Pelo amor de Deus, Cor, é a festa dele, ele devia estar brincando com os outros. Jack, eu te disse que ainda não podia abrir os presentes, pegue isso, não, vai ficar aqui mesmo, não, Jack, pode brincar com ele mais tarde, já está quase na hora do chá mesmo. Atrapalhada e irritadiça, Lucy conduziu o filho relutante para fora da sala com uma olhada séria para o irmão. Quando os lábios de Lucy se franziam, ela assumia uma forte semelhança com a tia Joan, que não era parente de sangue de nenhum dos dois. A semelhança fugaz engendrou em Strike um espírito de cooperação pouco característico. Pelo resto da festa ele se comportou, nos termos de Lucy, muito bem, dedicando-se principalmente a acalmar brigas que se formavam entre várias crianças agitadas demais, depois se protegendo na barricada de uma mesa de armar coberta de gelatina e sorvete, em seguida evitando o interesse invasivo das mães à espreita. Capítulo 3. Strike foi acordado cedo na manhã de domingo pelo toque do celular, que estava recarregando no chão ao lado da cama de campanha. O interlocutor era Bristol. Ele parecia tenso. Recebi seu recado ontem, mas minha mãe está muito mal e não conseguimos uma enfermeira para esta tarde. Alison virá aqui me fazer companhia. Posso me encontrar com você amanhã, em minha hora de almoço, se estiver livre. Houve alguma evolução? Acrescentou ele, esperançoso. Alguma, disse Strike com cautela. Escute, onde está o laptop de sua irmã? Aqui, na casa de minha mãe. Por quê? Se importaria se eu desse uma olhada nele? Está bem, disse Bristol. Devo levar amanhã? Strike concordou que era uma boa ideia. Quando Bristol lhe deu o nome e o endereço de seu restaurante preferido perto da firma e desligou, Strike pegou os cigarros e ficou deitado um tempo fumando e contemplando o desenho formado no teto pelo sol, que passava pelas frestas da persiana, saboreando o silêncio e a solidão, a ausência de crianças gritonas, das tentativas de Lucy de interrogá-lo em meio aos gritos estridentes dos filhos. Sentindo-se quase afetuoso para com seu escritório tranquilo, ele apagou o cigarro, levantou-se e preparou-se para tomar o banho habitual na ULU. Enfim conseguiu falar com Derek Wilson, depois de várias outras tentativas, no final da tarde de domingo. Não pode vir esta semana, disse Wilson. No momento, o Sr. Bestigui anda por aqui. Tenho de pensar no meu emprego, você entende. Vou ligar quando houver uma boa hora, está bem? Strike ouviu uma campainha distante. Está no trabalho agora? Quis saber Strike, antes que Wilson desligasse. Ele ouviu o segurança dizer, longe do fone, só assine aqui, amigo. O quê? Acrescentou ele em voz alta para Strike. Se está no trabalho agora, pode procurar no diário o nome de uma amiga que às vezes visitava Lula? Que amiga? Perguntou Wilson. Tá, tchau. A garota de que era falou, a amiga da clínica de reabilitação. Rochelle. Quero o sobrenome dela. Ah, ela, sei. Tá, vou dar uma olhada e te ligue. Pode dar uma olhada rápida agora? Ele ouviu Wilson suspirar. Tá, tudo bem. Espere aí. Sons indistintos de movimento, tinidos e arranhões, depois o folhear de páginas. Enquanto esperava, Strike analisava os vários itens de roupa desenhados por Guy Sommer, dispostos na tela de seu computador. Ela está aqui, disse a voz de Wilson em seu ouvido. O nome é Rochelle, e não consigo entender, parece Onifad. Pode soletrar? Wilson aqueceu e Strike tomou nota. Quando foi a última vez que ela esteve aí, Derek? No início de novembro, disse Wilson. Tá, boa noite. Agora eu preciso ir. Ele desligou durante o agradecimento de Strike, e o detetive voltou à sua lata de tenênens e à sua contemplação do vestuário moderno, imaginado por Guy Sommer, em particular um casaco de capuz e zíper com um GS estilizado em dourado no lado superior esquerdo. O logo estava muito em evidência nas roupas pronta entrega da seção masculina do site do estilista. Strike não entendia inteiramente a definição de pronta entrega, parecia uma declaração do óbvio, embora qualquer outra expressão pudesse conotar mais barato. A segunda seção do site, intitulada simplesmente Guy Sommer, apresentava roupas que normalmente custam milhares de libras.
Apesar do empenho de Robin, o estilista daqueles ternos marrons, daquelas gravatas estreitas de tricô, daqueles mini-vestidos bordados com cacos de espelho, daqueles chapéus fedora, continuava a fazer ouvidos corporativos moucos a todas as solicitações de entrevista relacionadas com a morte de sua modelo preferida. Capítulo 4. Você acha que não vou te ferrar, mas tá errado, seu babaca, eu vou te pegar, eu confiei em você, seu escroto, e você fez isso comigo. Vou arrancar seu pau e enfiar por sua goela abaixo. Vão te achar sufocando no próprio pau. Quando eu acabar com você, nem a sua mãe vai te querer, eu vou te matar, Strike, seu merda, está um lindo dia lá fora. Quer fazer a gentileza de ler isto aqui? Por favor? Era manhã de segunda, e Strike acabará de voltar de um cigarro na rua ensolarada e de um papo com a garota da loja de discos do outro lado. O cabelo de Robin estava solto de novo, ela evidentemente não tinha mais entrevistas hoje. Esta dedução se combinou com os efeitos do sol depois da chuva, elevando o estado de espírito de Strike. Robin, porém, parecia tensa, de pé atrás de sua mesa, estendendo uma folha de papel rosa decorada com os gatinhos de sempre. Ele ainda está nessa? Strike pegou a carta e leu toda, sorrindo. Não entendo por que você não procura a polícia, disse Robin. As coisas que ele diz que quer fazer com você, só arquive, disse Strike com desdém, jogando a carta na mesa e folheando o resto da pilha magra de correspondência. Sim, bom, não é só isso, disse Robin, claramente irritada com a atitude dele. A Temporary Solutions acaba de telefonar. É. E o que eles queriam? Perguntaram por mim, disse Robin. Obviamente desconfiam de que eu ainda esteja aqui. E o que você disse? Fingi que era outra pessoa. Pensou rápido. Quem? Eu disse que meu nome era Annabel. Quando precisam inventar um nome falso na lata, em geral as pessoas escolhem um que comece com A, sabia disso. Mas e se mandarem alguém verificar? E daí? É de você que vão tentar arrancar dinheiro, e não de mim. Vão querer que você pague uma taxa de recrutamento. Ele sorriu para a angústia genuína de Robin por ele ter de pagar o que não podia. Pretendia pedir a ela para telefonar para o escritório de Fred Bestigui de novo e começar uma pesquisa na lista telefônica online pela tia de Kilbur de Rochelle Onifad. Em vez disso, ele disse, tudo bem, vamos evacuar as instalações. Vou ver um lugar chamado Vachi esta manhã, antes de me encontrar com Bristol. Talvez seja mais natural se nós dois formos. A Vachi? A boutique? Disse Robin, de pronto. É. Sabe qual é, não? Foi a vez de Robin sorrir. Tinha lido sobre ela nas revistas, era a epítome do glamour de Londres para ela, um lugar onde editores de moda encontravam peças de vestuário fabulosas para mostrar aos leitores, artigos que custariam 6 meses de salário de Robin. Conheço, sim, disse ela. Ele pegou o casaco de Robin e lhe passou. Vamos fingir que você é minha irmã, Annabel. Pode me ajudar a escolher um presente para minha esposa. Qual é o problema do homem da ameaça de morte? Perguntou Robin, sentando-se ao lado dele no metrô. Quem é ele? Ela reprimira a curiosidade sobre Johnny Rockeby, sobre a beleza morena que saíra às pressas do prédio de Strike em seu primeiro dia de trabalho e sobre a cama de campanha de que eles nunca falavam, mas tinha todo o direito de fazer perguntas sobre as ameaças de morte. Afinal, era ela que até agora abrirá 3 envelopes cor-de-rosa e lera os desabafos violentos escritos em meio a gatinhos saltitantes. Strike nunca sequer olhava para as cartas. Seu nome é Brian Mathers, disse Strike. Ele me procurou em junho passado porque pensava que a mulher estava pulando a cerca. Queria segui-la, então a coloquei sob vigilância por um mês. Uma mulher muito comum, simples, desalinhada, com um permanente mal feito, trabalhava no departamento de contabilidade de um grande depósito de tapetes, passava os dias úteis num escritório apertado com outras 3 colegas, ia ao bingo toda quinta-feira, fazia as compras da semana às sextas na Tesco e aos sábados ia ao Rotary Club do bairro com o marido. Quando ele achava que ela pulava a cerca? Perguntou Robin. O reflexo pálido dos dois oscilava no vidro escuro e opaco, sem cor sob a luz severa do alto. Robin parecia mais velha, entretanto etérea, e Strike mais bruto e mais feio. Nas noites de quinta. E ela pulava mesmo? Não, na verdade ia ao bingo com a amiga Maggie, mas em todas as quintas-feiras em que a vigiei, ela chegou em casa deliberadamente tarde. Rodava um pouco de carro depois de deixar Maggie. Numa noite, foi a um pub e tomou um suco de tomate sozinha, sentada num canto, tímida. Outra noite, esperou 45 minutos dentro do carro no final da rua antes de virar a esquina. Por quê? Perguntou Robin, enquanto o trem chocalhava ruidosamente por um túnel extenso. Ora, essa é a questão, não? Para provar alguma coisa? Para deixar o marido agitado? Provocá-lo? Puni-lo? Dar uma injeção de ânimo num casamento maçante? Toda quinta, só um tempinho inexplicável. Ele é um sujeito nervosinho, e engolia a isca o tempo todo. Isso o deixava louco. Ele tinha certeza de que ela encontrava um amante uma vez por semana e que a amiga Maggie lhe dava cobertura. Tentou segui-la ele mesmo, mas estava convencido de que ela ia ao bingo nessas ocasiões porque sabia que ele estava vigiando. Você contou a verdade a ele? Contei. Ele não acreditou em mim. Ficou muito nervoso e gritava sem parar que todos estavam numa conspiração contra ele. Recusou-se a pagar minha conta. Tive medo de que ele acabasse machucando a mulher, e foi aí que cometi meu grande erro. Telefonei para ela e contei que ele havia me pagado para vigiá-la, que eu sabia o que ela fazia e que o marido estava a ponto de estourar.
Para o próprio bem, ela precisava ter cuidado e não pressioná-lo demais. Ela não disse uma palavra, só desligou na minha cara. Bom, ele costumava olhar o celular dela. Viu meu número e tirou a conclusão óbvia. Que você contou a ela que ele mandou vigiar? Não, que eu tinha sido seduzido pelos encantos dela e era seu novo amante. Robin bateu a mão na boca. Strike riu. Os seus clientes são sempre meio malucos? Perguntou Robin, quando soltou a boca de novo. Este é, mas em geral eles são só estressados. Eu estava pensando em John Bristol, disse Robin, hesitante. A namorada dele acha que ele se ilude, e você achou o homem meio, sabe como é, não achou? Perguntou ela. Nós ouvimos, acrescentou ela, com certo pudor, pela porta. A parte de psicólogo de bar. É verdade, disse Strike. Bom, talvez eu tenha mudado de ideia. Como assim? Os olhos azul acinzentados e claros de Robin se arregalaram. O trem parava num solavanco, figuras passavam faiscando pela janela, tornando-se menos borradas a cada segundo. Você está dizendo que ele não é, e que ele pode ter razão, que houve realmente um. Esta é a nossa parada. A boutique pintada de branco que eles procuravam ficava em uma das áreas mais caras de Londres, a Conduit Street, perto do cruzamento com a New Bond Street. Para Strike, suas vitrines coloridas exibiam uma mixórdia numerosa de supérfluos. Ali estavam almofadas de contas e velas aromatizadas em potes de prata, tiras de chifão franzidas artisticamente, caftãs berrantes usados por manequins sem rosto, bolsas imensas de uma feiura ostensiva, tudo espalhado contra um fundo pop art, em uma celebração gritante do consumismo que ele achava irritante para a retina e o espírito. Podia imaginar Tansy Bestig e Ursula May ali, examinando etiquetas de preço com olhos habilidosos, escolhendo bolsas de pele de crocodilo de 4 dígitos, com a determinação prazerosa de fazer valer em dinheiro seus casamentos sem amor. Ao lado dele, Robin também olhava a vitrine, mas só registrava levemente o que via. Receberá uma oferta de emprego esta manhã, por telefone, enquanto Strike fumava na rua, pouco antes do telefonema da Temporary Solutions. Sempre que pensava na oferta, que teria de aceitar ou recusar em 2 dias, ela sentia uma pontada de intensa emoção no estômago que tentava se convencer vir do prazer, mas cada vez mais suspeitava ser do medo. Ela devia aceitar. Havia muito a favor daquele emprego. Pagava exatamente o que ela e Matthew concordaram que ela devia almejar. Os escritórios eram elegantes e bem situados para o West End. Ela e Matthew poderiam almoçar juntos. O mercado de trabalho estava fraco. Ela devia ficar encantada. Como foi a entrevista da sexta? Perguntou Strike, semicerrando os olhos para um casaco de lantejoulas que achou obsceno de tão pouco atraente. Muito bem, acho, respondeu Robin vagamente. Ela se lembrou da empolgação que sentiu minutos antes, quando Strike sugeriu que afinal podia ter havido um homicídio. Ele falava sério? Robin notou que ele agora olhava firmemente a extraordinária coleção de bugigangas como se aquilo pudesse lhe dizer algo importante, e isto certamente, por um momento ela enxergou com os olhos de Matthew e pensou na voz de Matthew, era uma pose adotada para causar efeito ou para se exibir. Matthew ainda sugeria que Strike era uma farsa. Ele parecia sentir que ser detetive particular era um trabalho improvável, como astronauta ou domador de leões, que gente de verdade não fazia coisas assim. Robin refletiu que, se aceitasse o emprego de recursos humanos, podia jamais saber, a não ser que visse um dia, nos noticiários, no que deu a investigação. Provar, resolver, atrair, proteger, estas eram coisas dignas de se fazer, importantes e fascinantes. Robin sabia que Matthew a considerava um tanto infantil e ingênua por pensar assim, mas ela não podia evitar. Strike tinha dado as costas a Vashi e olhava algo na New Bond Street. Seu olhar, pelo que Robin viu, estava fixo numa caixa de correio vermelha na frente da Russell and Brome, a boca retangular olhando os de esguelha do outro lado da rua. Muito bem, vamos, disse Strike, virando-se para ela. Não se esqueça, você é minha irmã e estamos fazendo compras para minha mulher. Mas o que estamos tentando descobrir? O que Lula Landry e a amiga Rochelle Onifad vieram fazer aqui, na véspera da morte de Landry. Elas se encontraram aqui, por 15 minutos, depois se separaram. Não tenho esperanças, já faz 3 meses, e podem não ter notado nada. Mas vale a pena tentar. O andar térreo da Vashi era destinado às roupas, uma placa apontava a escada de madeira, indicando que a parte superior abrigava uma cafeteria e estilo de vida. Algumas mulheres olhavam as araras de aço com roupas, todas magras e bronzeadas, com cabelos compridos, limpos e recém-escovados por um secador. As vendedoras compunham uma turma eclética, suas roupas excêntricas, os penteados extravagantes. Uma delas usava um tutu e meia arrastão, arrumava uma vitrine de chapéus. Para surpresa de Strike, Robin andou ousadamente até esta garota. Oi, disse ela com animação. Tem um casaco de lantejoulas fabuloso na vitrine do meio. Será que posso experimentar? A vendedora tinha uma massa de cabelo branco e fofo da textura de algodão doce, olhos exageradamente pintados e nenhuma sobrancelha. Pode, não tem problema, disse ela. Por acaso, porém, ela mentira, tirar o casaco da vitrine foi nitidamente problemático. Precisou ser retirado da manequim que o vestia e desvencilhado de sua etiqueta eletrônica. 10 minutos depois, a peça ainda não surgira, e a vendedora original chamou 2 colegas para ajudar. Robin, enquanto isso, vagava pela loja sem falar com Strike, pegando um sortimento de vestidos e cintos. Quando o casaco de lantejoulas foi finalmente levado da vitrine, todas as vendedoras envolvidas em sua retirada pareciam de alguma forma investidas em seu futuro, e as 3 acompanharam Robin aos provadores, uma delas se oferecendo para ajudar a carregar a pilha de peças extras que ela escolhera, as outras 2 segurando o casaco. Os provadores acortinados consistiam em molduras de ferro cobertas por seda creme grossa, como tendas.
Ao se posicionar perto o suficiente para ouvir o que acontecia lá dentro, Strike sentiu que só agora começava a apreciar o amplo leque dos talentos de sua secretária temporária. Robin tinha levado mais de 10.000 libras em artigos para o provador, dos quais só o casaco de lantejoulas custava metade. Nunca teria coragem de fazer isso em circunstâncias normais, mas fora cometida por algo esta manhã, imprudência e ousadia, provava alguma coisa a si mesma, a Matthew, até a Strike. As 3 vendedoras se agitavam em volta dela, erguendo vestidos e alisando as pesadas dobras do casaco, e Robin não tinha vergonha de não poder pagar nem o mais barato dos cintos, agora pendurado em um dos braços tatuados da vendedora ruiva, mesmo sabendo que nenhuma das mulheres receberia a comissão pela qual sem dúvida competiam. Ela até deixou que a vendedora de cabelo rosa fosse procurar um casaco dourado que garantiu a Robin combinar com ela admiravelmente, e que cairia maravilhosamente bem com o vestido verde que ela escolhera. Robin era mais alta do que qualquer das garotas da loja, quando trocou o próprio casaco pelo de lantejoulas, elas arrulharam e ofegaram. Preciso mostrar a meu irmão, disse-lhes ela, depois de avaliar seu reflexo com um olhar crítico. Não é para mim, entendam, é para a mulher dele. E ela voltou pelas cortinas do provador com as 3 vendedoras adejando às suas costas. As mulheres ricas perto da arara de roupas se viraram todas para fitar Robin pelos olhos semicerrados enquanto ela perguntava com atrevimento, o que você acha? Strike tinha de admitir que o casaco que julgou tão horrível ficava melhor em Robin do que no manequim. Ela girou para ele, e a coisa cintilou como uma pele de lagarto. Está bom, disse ele com uma cautela masculina, e as vendedoras sorriram com indulgência. É bem bonito. Quanto custa? Não muito, para os seus padrões, respondeu Robin, com um olhar astuto às suas serviçais. Mas a Sandra ia adorar, disse ela firmemente a Strike que, pego de guarda baixa, sorriu. E ela faz 40 anos. Ela pode usar com qualquer coisa, garantiu a garota do algodão doce a Strike com ansiedade. Muito versátil. Tudo bem, vou experimentar aquele vestido cavale, disse Robin alegremente, virando-se para o provador. Sandra me pediu para vir com ele, disse ela às 3 vendedoras, que ajudavam a tirar o casaco e abrir o zíper do vestido que ela apontara. Para garantir que ele não cometa outro erro idiota. Ele comprou os brincos mais feios do mundo no aniversário de 30 anos dela, custaram uma fortuna, e ela nunca os tirou do cofre. Robin não sabia de onde vinha aquela invencionice, sentia-se inspirada. Saindo do blusão e da saia, começou a se contorcer num vestido verde veneno justo. Sandra tornava-se real à medida que ela falava, meio mimada, um tanto entediada, confidenciando-se com a cunhada, auxiliada pelo vinho, que o irmão dela, um banqueiro, pensou Robin, embora Strike não correspondesse à ideia que ela fazia de um banqueiro, não tinha gosto nenhum. Então ela me disse, leve-o a Vashi e faça com que abra a carteira. Ah, sim, este é bonito. Era mais do que bonito. Robin olhou o próprio reflexo, nunca vestira nada tão lindo na vida. O vestido verde era magicamente produzido para reduzir sua cintura nada, entalhar o corpo em curvas fluidas, alongar o pescoço claro. Ela era uma deusa sinuosa em pigmento verde cintilante, e todas as vendedoras murmuravam e ofegavam sua apreciação. Quanto? Perguntou Robin à ruiva. 2.899, respondeu a garota. Não é nada para ele, disse Robin alegremente, passando pelas cortinas para mostrar a Strike, que encontraram examinando uma pilha de luvas numa mesa redonda. O único comentário que ele fez do vestido verde foi Mal olhou para ela. Bom, talvez não seja a cor de Sandra, disse Robin com um súbito constrangimento, Strike, afinal, não era seu irmão nem namorado, ela talvez tivesse levado longe demais aquela invenção, desfilando na frente dele num vestido apertado. Ela bateu em retirada para o provador. De novo de sutiã e calcinha, ela disse, da última vez que Sandra esteve aqui, Lula Landry estava em sua cafeteria. Sandra disse que ela era linda pessoalmente. Ainda melhor do que nas fotos. Ah, sim, ela era, concordou a garota de cabelo rosa, que agarrava no peito o casaco dourado que apanhara. Vinha aqui o tempo todo, a gente a via toda semana. Quer experimentar esse? Ela veio aqui um dia antes de morrer, disse a garota de cabelo de algodão doce, ajudando Robin a se contorcer dentro do casaco dourado. Neste provador, exatamente neste aqui. É mesmo? Disse Robin. Não vai cobrir bem o busto, mas fica ótimo aberto, disse a ruiva. Não, não está bom, Sandra é um pouco maior do que eu, na verdade, disse Robin, sacrificando impiedosamente o corpo de sua cunhada fictícia. Vou experimentar o preto. Você viu mesmo a Lula Landry aqui um dia antes de ela morrer? Ah, sim, disse a garota de cabelo rosa. Estava tão triste mesmo. Você a ouviu, não foi, Mel? A ruiva tatuada, que erguia um vestido preto com acessórios de renda, fez um ruído indefinido. Vendo-a pelo espelho, Robin não percebeu nela a avidez de contar o que entreouvira, fosse proposital ou acidentalmente. Ela estava falando com Duffield, não era, Mel? A garota de cabelo rosa provocou. Robin viu Mel franzir a testa. Apesar das tatuagens, Robin teve a impressão de que Mel podia ser mais velha que as outras duas. Parecia sentir que a descrição sobre o que acontecia naquelas tendas de seda creme fazia parte de seu trabalho, enquanto as outras duas fervilhavam de vontade de fofocar, sobretudo com uma mulher que parecia tão ávida a gastar o dinheiro do irmão rico. Deve ser impossível não ouvir o que acontece nessas tendas, comentou Robin, um tanto sem fôlego, enquanto entrava aos poucos no vestido preto com renda, graças ao esforço combinado das 3 vendedoras. Mel relaxou um pouco. Sim, é mesmo. E as pessoas simplesmente entram aqui e começam a falar do que bem entendem. Não se pode deixar de ouvir através disto, disse ela, apontando a cortina grossa de seda crua.
Agora espremida numa camisa de força de couro e renda, Robin disse, arquejante, é de se pensar que Lula Landry seria mais cuidadosa, com a imprensa seguindo-a aonde quer que ela fosse. É, disse a ruiva. É mesmo. Quer dizer, eu nunca passei adiante nada do que ouvi, mas algumas pessoas fazem isso. Desconsiderando o fato de que ela evidentemente contará às colegas o que ouvirá, Robin expressou sua apreciação pelo raro senso de decência. Mas imagino que teve de contar à polícia, não? Disse ela, puxando o vestido e preparando-se para a subida do zíper. A polícia nunca veio aqui, disse a garota do cabelo de algodão doce, com pesar na voz. Eu disse a Mel que devíamos ir contar a eles o que ela ouviu, mas ela não quis. Não foi nada, disse Mel apressadamente. Não teria feito nenhuma diferença. Quer dizer, ele nem estava lá, estava? Isso foi provado. Strike tinha se aproximado o máximo que se atreveu da cortina de seda, sem suscitar olhares desconfiados das clientes e vendedoras restantes. Dentro do cubículo do provador, a garota de cabelo rosa puxava o zíper. Aos poucos, a caixa torácica de Robin era comprimida por um corpete de barbatana oculto. O Strike que ouvia ficou desconcertado quando a pergunta seguinte saiu quase num gemido. Quer dizer que Evan do Field não estava na casa dela quando ela morreu? Isso mesmo, disse Mel. Então, não importa o que ela disse a ele antes, né? Ele nem estava lá. As 4 mulheres olharam o reflexo de Robin por um momento. Eu acho, disse Robin, observando como 2/3 de seus peitos estavam achatados pelo tecido esticado, enquanto os aclives superiores transbordavam pelo decote, que Sandra não vai caber nisto. Mas você não acha, disse ela, respirando mais livremente enquanto a garota de cabelo de algodão doce abria o zíper, que devia ter contado à polícia o que ela falou e deixado que eles concluíssem se era importante ou não? Eu te falei, não foi, Mel? A garota de cabelo rosa exultou. Eu disse isso a ela. Mel logo ficou na defensiva. Mas ele não estava lá. Nem foi ao apartamento dela. Ele devia estar falando que tinha de fazer alguma coisa e que não queria vê-la, porque ela ficou toda, vai depois, então, eu vou esperar, não tem problema. Não vou chegar em casa antes da 1 hora mesmo. Por favor, vá, por favor. Tipo implorando a ele. De qualquer modo, ela estava com a amiga no trocador. A amiga ouviu tudo, ela teria contado à polícia, não? Robin vestia de novo o casaco reluzente, para ter o que fazer. Como se pensasse melhor, ela perguntou, ao se virar da frente do espelho, e era mesmo com Evan do Field que ela estava falando. Claro que era, afirmou Mel, como se Robin tivesse insultado sua inteligência. A quem mais ela pediria para ir à casa dela de madrugada? Ela parecia desesperada para vê-lo. Meu Deus, os olhos dele, disse a garota do algodão doce. Ele é tão lindo. É o carisma em pessoa. Ele veio aqui com ela uma vez. Nossa, ele é sexy pra caramba. 10 minutos depois, Robin tinha experimentado mais 2 roupas para Strike, que concordou com ela na frente das vendedoras que o casaco de lantejoulas era a melhor de todas. Eles decidiram, com a aquiescência das vendedoras, que ela traria Sandra para ver no dia seguinte, antes que se comprometessem com ele. Strike reservou o casaco de 5.000 libras no nome de Andrew Atkinson, deu um número de celular inventado e saiu da boutique com Robin sob uma chuva de simpáticas despedidas, como se já tivessem gastado o dinheiro. Eles andaram uns 50 metros em silêncio, e Strike acendeu um cigarro antes de falar. Muito, mas muito impressionante. Robin ardeu de orgulho. Capítulo 5. Strike e Robin separaram-se na estação da New Bond Street. Robin pegou o metrô de volta ao escritório para telefonar para a Best Filmes, procurar pela tia de Rochelle Onifad nas listas telefônicas online e se esquivar da Temporary Solutions. Mantenha a porta trancada, recomendou Strike. Strike comprou o jornal, pegou o metrô para Knightsbridge e seguiu a pé, por ter muito tempo de sobra, até o Serpentine Bar and Kitchen, que Bristol escolhera como local do almoço dos dois. O percurso fez atravessar o Hyde Park, por calçadas cobertas de folhas e pela pista para cavalos de Rotten Row. Tinha anotado no metrô essencial do testemunho da garota chamada Mel, e agora, sob a folhagem colorida de sol, sua mente vagava, demorando-se na lembrança de Robin naquele vestido verde e apertado. Ele a deixou desconcertada com a reação dele, sabia disso, mas houve uma estranha intimidade no momento, e era exatamente a intimidade o que ele menos queria no momento, mais especificamente com Robin, por mais inteligente, profissional e atenciosa que ela fosse. Gostava de sua companhia e apreciava o fato de ela respeitar sua privacidade, controlando a curiosidade. Deus era testemunha, pensou Strike, deslocando-se para evitar um ciclista, de que ele raras vezes deparara na vida com aquele caráter em particular, sobretudo nas mulheres. Entretanto, o fato de que logo estaria livre de Robin era uma parte inextricável do prazer que sentia com sua presença, o fato de que ela sairia impune, como seu anel de noivado, uma fronteira afortunada. Ele gostava de Robin, estava agradecido a ela, até, depois desta manhã, impressionado com a garota, mas, dotado de visão normal e de uma libido intacta, ocorria-lhe também, sempre que ela se curvava sobre o computador, que era uma mulher muito sensual. Não era bonita, nada parecida com Charlotte, a atraente, porém. Este fato nunca lhe foi tão rudemente apresentado como ao vê-la saindo do provador naquele vestido verde justo, e assim ele literalmente evitou os olhos dela. Ele a absolvia de qualquer provocação deliberada, mas era realista, o tempo todo, com o equilíbrio precário que devia ser mantido para sua própria sanidade mental.
Ela era a única humana com que mantinha contato constante, e ele não subestimava a própria suscetibilidade atual, também entendia, por certas evasões e hesitações, que o noivo reprovava o fato de ela ter deixado a agência temporária em troca deste acordo ad hoc. Era muito mais seguro evitar que a nascente amizade ficasse quente demais, melhor não admirar abertamente a visão de sua figura vestida de jersey. Strike nunca tinha ido ao Serpentine Bar in the Kitchen. Ficava num lago para barcos, uma construção impressionante que mais parecia um pagode futurista do que qualquer coisa que ele já vira na vida. O teto branco e grosso, parecendo um livro gigante que fora virado de páginas abertas, era escorado por vidro sanfonado. Um imenso salgueiro chorão acariciava a lateral do restaurante e roçava a superfície da água. Embora o dia estivesse frio e ventoso, a vista do lago era esplêndida ao sol. Strike escolheu uma mesa ao ar livre, junto da água, pediu um pinte do bar e leu seu jornal. Bristol já estava 10 minutos atrasado quando um homem alto, de terno caro e bem cortado com uma cor acastanhada, parou ao lado da mesa de Strike. Sr. Strike? Estava no final dos 50 anos, tinha cabelos bastos, um queixo firme, maçãs do rosto pronunciadas e parecia um ator quase famoso contratado para representar um executivo rico numa minissérie. Strike, cuja memória visual era altamente treinada, reconheceu-o de imediato, pelas fotografias que Rob encontrara online, como o homem alto que parecia detestar o que o cercava no funeral de Lula Landry. Tony Landry. Tio de John e Lula. Posso me sentar? Seu sorriso talvez fosse o exemplo mais perfeito de um esgar social insincero que Strike já testemunhara, um mero arreganhar de dentes brancos e regulares. Landry tirou o sobretudo, colocou-o nas costas da cadeira e se sentou de frente para Strike. John se atrasou no escritório, disse ele. A brisa farfalhou seu cabelo, mostrando o quanto recuava nas têmporas. Ele pediu a Alison para ligar para você e informar. Por acaso, eu estava passando pela mesa dela nessa hora, então pensei em vir dar o recado pessoalmente. Assim, aproveito a oportunidade para ter uma palavrinha em particular com você. Esperava que entrasse em contato comigo, sei que está tendo dificuldades para saber de todos os contatos de minha sobrinha. Ele tirou do bolso da lapela uns óculos de aro de aço, colocou-os e por um momento olhou o cardápio. Strike bebeu a cerveja e esperou. Soube que esteve falando com a senhora Bestigui, disse Landry, baixando o cardápio, tirando os óculos e recolocando-os no bolso. É verdade, disse Strike. Ora, Tansy sem dúvida é bem intencionada, mas ela não faz nenhum favor a si mesma ao repetir uma história que a polícia já provou, conclusivamente, que não pode ser verdade. Não se ajuda em nada, reiterou Landry solenemente. E é o que digo a John. O primeiro dever dele é para com a cliente da firma e o que for melhor para ela. Vou querer a terrina de presunto no vinho, acrescentou ele a uma garçonete que passava, e uma água sem gás. Na garrafa. Bem, continuou ele, talvez seja melhor ir direto ao assunto, Sr. Strike. Por muitos motivos, e todos são bons, não sou favorável a remexer as circunstâncias da morte de Lula. Não espero que concorde comigo. Você ganha dinheiro desencavando as circunstâncias desagradáveis de tragédias familiares. Ele abriu de novo o sorriso agressivo e sem humor, não sou inteiramente contrário a isto. Todos temos de ganhar a vida e, sem dúvida, existe muita gente que diria que minha profissão é tão parasitária quanto a sua. Pode ser útil para nós dois, porém, se eu lhe colocar certos fatos com clareza, fatos que duvido que John tenha decidido revelar. Antes de entrarmos nisso, disse Strike, o que exatamente está prendendo John no escritório? Se ele não pode vir, marcarei outro horário com ele, tenho de ver outras pessoas esta tarde. Ele ainda está tentando resolver os assuntos de Conway Oates. Ele só sabia do que Úrsula lhe dissera, que Conway Oates era um financista americano, mas esta menção ao cliente morto da firma teve o efeito desejado. A pompa de Landry, seu desejo de controlar o encontro, seu ar confortável de superioridade desapareceram inteiramente, deixando-o travestido com nada além de mau humor e choque. O John não, mais será possível que ele foi tão. Este assunto é estritamente confidencial. Não foi o John, disse Strike. A senhora Úrsula mencionou que havia alguns problemas em torno dos bens do Sr. Oates. Claramente desconcertado, Landry balbuciou, estou muito surpreso, não esperava isso de Úrsula, da senhora May, e então, John vai demorar muito? Ou você lhe deu algo que o manterá ocupado por todo o almoço? Ele gostou de ver Landry reprimir o mau gênio, tentando recuperar o controle de si e do encontro. John chegará em breve, respondeu ele por fim. Eu esperava, como disse, esclarecer certos fatos com você, em particular. Muito bem, então, neste caso, precisarei disto, disse Strike, retirando do bolso um bloco e a caneta. Landry ficou tão irritado quanto Tansy com a presença daqueles objetos. Não há necessidade de tomar notas. O que estou prestes a dizer não tem relação, ou pelo menos não tem relação direta, com a morte de Lula. Isto é, acrescentou ele, pedante, não acrescentará nada a nenhuma teoria além daquela de suicídio. Mesmo assim, disse Strike. Prefiro ter meus lembretes. Landry parecia ter vontade de protestar, mas pensou melhor. Muito bem, então. Primeiramente, deve saber que meu sobrinho John foi profundamente afetado pela morte da irmã adotiva. É compreensível, comentou Strike, virando o bloco para que o advogado não pudesse ler, e escrevendo as palavras profundamente afetado, apenas para irritar Landry. Sim, naturalmente. Embora eu nunca vá chegar ao ponto de sugerir que um detetive particular recuse um cliente com base na tensão ou depressão que ele sofre, e como lhe disse, todos temos de ganhar a vida, neste caso, acha que é tudo imaginação dele. Eu não me expressaria assim, mas sinceramente acho. John já sofreu mais perdas pessoais súbitas do que a maioria das pessoas numa vida inteira. Você provavelmente não deve estar ciente de que ele já perdeu um irmão, sim, eu sei disso.
Charlie era um antigo colega meu de escola. Por isso John me contratou. Landry contemplou Strike com o que parecia surpresa e desagrado. Você estudou na Blackfield Prep? Por pouco tempo. Antes de minha mãe entender que não podia pagar as mensalidades. Entendo. Não sabia disso. Mesmo assim, talvez você não esteja plenamente ciente. John sempre foi, e vou usar a expressão de minha irmã para isso, muito nervoso. Os pais dele o levaram a psicólogos depois da morte de Charlie, entenda. Não alego ser especialista em problemas mentais, mas me parece que o falecimento de Lula, enfim, o deixou fora de controle, uma escolha infeliz de palavras, mas entendo o que quer dizer, disse Strike, escrevendo Bristol louco. Como exatamente John perdeu o controle? Bom, muitos diriam que instigar essa nova investigação é irracional e insensato, disse Landry. Strike mantinha a caneta posicionada sobre o bloco. Por um momento, os maxilares de Landry se mexeram como se ele mastigasse, depois ele falou vigorosamente. Lula era uma maníaco depressiva que pulou da janela depois de uma briga com um namorado viciado. Não há mistério nenhum nisso. Foi horroroso para todos nós, especialmente para sua pobre mãe, mas estes são os fatos desagradáveis. Sou forçado à conclusão de que John está sofrendo uma espécie de colapso e, se não se importa que eu fale com franqueza, à vontade. Sua conivência perpétua a recusa doentia dele em aceitar a verdade. De que Lula se matou. Uma opinião que também tem a polícia, o legista e o patologista. John, por motivos que me são obscuros, está decidido a provar assassinato. Como ele pensa que isso fará com que qualquer um de nós se sinta melhor, não sei lhe dizer. Bem, disse Strike, as pessoas próximas de suicidas em geral se sentem culpadas. Elas pensam, mesmo sem razão nenhuma, que podiam ter feito mais para ajudar. Um veredicto de assassinato eximiria a família de qualquer culpa, não acha? Nenhum de nós tem motivos para se sentir culpado. O tom de Landry era severo. Lula recebeu o melhor tratamento médico desde o início da adolescência, e cada privilégio material que a família adotiva podia lhe dar. Estragada de mimos pode ser a expressão mais adequada para descrever minha sobrinha adotiva, Sr. Strike. A mãe literalmente teria morrido por ela, e veja que recompensa terrível ela recebeu. Então acha que Lula era uma ingrata? Não há necessidade de escrever isso, ora essa. Ou essas anotações se destinam a algum tabloide vagabundo? Interessava a Strike como Landry tinha alijado inteiramente a amabilidade que trouxera à mesa. A garçonete chegou com a comida de Landry. Ele não agradeceu, mas fuzilou Strike com os olhos até ela sair. Depois disse, está metendo o nariz onde só pode causar problemas. Fiquei assombrado, francamente, quando descobri o que John estava aprontando. Assombrado. Ele não expressou a você as dúvidas que tinha em relação à teoria de suicídio? Expressou choque, naturalmente, como todos nós, mas certamente não me recordo de nenhuma sugestão de assassinato. É próximo de seu sobrinho, Sr. Landry? Que relação isso tem com a questão? Pode explicar por que ele não lhe contou o que pensava. John e eu temos uma relação profissional perfeitamente amigável. Relação profissional? Sim, Sr. Strike, nós trabalhamos juntos. Se somos próximos fora do trabalho? Não. Mas nós dois estamos envolvidos nos cuidados à minha irmã. Lady Bristol, a mãe de John, que agora é um caso terminal. Nossas conversas fora do trabalho em geral giram em torno de Yvette. O John me parece um filho zeloso. Agora Yvette é tudo que lhe resta, e o fato de que ela está morrendo também não contribui para a saúde mental dele. Ela não é tudo que resta a John. Não tem também a Alison. Não me consta que seja um relacionamento sério. Quem sabe um dos motivos de John, para me contratar, não seja o desejo de dar à mãe a verdade antes de ela morrer? A verdade não ajudará a Yvette. Ninguém gosta de aceitar ter colhido o que plantou. Strike ficou calado. Como esperava, o advogado não resistiu à tentação de esclarecer e, depois de um momento, continuou. Yvette sempre foi morbidamente maternal. Ela adora bebês. Ele falava como se isto fosse um tanto repulsivo, uma espécie de perversão. Ela teria sido uma daquelas mulheres constrangedoras que tem 20 filhos, se tivesse achado um homem com virilidade suficiente. Graças a Deus, Alec era estéril ou John não falou nisso. Ele me disse que Sir Alec Bristol não era seu pai biológico, se é o que quer dizer. Se ficou decepcionado por não ser o primeiro com a informação, Landry refez-se de pronto. Yvette e Alec adotaram os dois meninos, mas ela não sabia lidar com eles. Simplesmente, é uma péssima mãe. Sem controle, sem disciplina, uma completa complacência exagerada e uma recusa cabal de enxergar o que está bem debaixo de seu nariz. Eu não diria que tudo se deve aos pais que ela teve. Quem sabe que influências genéticas foram. Mas John era choramingas, teatral e pegajoso, e Charlie era um completo delinquente, e o resultado. Landry parou de falar de repente, manchas de cor aparecendo no rosto. E o resultado foi que ele se jogou de bicicleta pela beira de uma pedreira? Sugeriu Strike. Ele disse isso para observar a reação de Landry, e não ficou decepcionado. Teve a impressão de um túnel se contraindo, uma porta distante se fechando, um bloqueio. Para falar com franqueza, sim. E então era meio tarde para Yvette começar a gritar e arranhar Alec, e cair dura e desmaiada no chão. Se ela tivesse um mínimo de controle que fosse, o menino não a teria desafiado tão expressamente. Eu estava lá, disse Landry, num tom desagradável. Passava o fim de semana. Domingo de Páscoa. Fui dar uma caminhada pelo vilarejo e, quando voltei, encontrei todos procurando por ele. Fui diretamente à pedreira. Eu sabia, entenda.
Era o lugar que o proibiram de ir. Então ele estava lá. Foi você que encontrou o corpo? Sim, fui eu. Deve ter sido muito angustiante. Sim, disse Landry, os lábios mal se mexendo. Foi. E foi depois da morte de Charlie, não, que sua irmã e Sir Alec adotaram Lula? O que deve ter sido a coisa mais idiota que Alec Bristol concordou em fazer, disse Landry. Yvette já provara ser uma mãe desastrosa, seria provável ter mais sucesso naquela tristeza desamparada? É claro que ela sempre quis uma menina, um bebê para vestir de rosa, e Alec pensou que isso a faria feliz. Ele sempre deu a Yvette tudo o que ela queria. Ele ficou enlouquecido por ela no momento em que ela começou a trabalhar como datilógrafa dele, e Alec era um simples nativo do East End. Yvette sempre teve predileção por certa rudeza. Strike perguntou-se qual poderia ser a verdadeira origem da raiva de Landry. Não se dava bem com sua irmã, Sr. Landry? Perguntou Strike. Nós nos entendemos muito bem, eu simplesmente não sou cego ao que Yvette é, Sr. Strike, nem ao quanto ela é responsável pela própria infelicidade. Foi difícil para o casal conseguir aprovação para adotar outra criança depois da morte de Charlie? Perguntou Strike. Eu diria que teria sido, se Alec não fosse multimilionário. Landry bufou. Sei que as autoridades ficaram preocupadas com a saúde mental de Yvette, e os dois já estavam meio velhos. É uma pena que não tenham sido rejeitados. Mas Alec era um homem de recursos infinitos e tinha toda sorte de contatos estranhos de seus tempos de vendedor de rua. Não sei dos detalhes, mas aposto que o dinheiro trocou de mãos em algum momento. Mesmo assim, ele não podia conseguir uma caucasiana. Trouxe à família outra criança de proveniência inteiramente desconhecida, para ser criada por uma mulher deprimida e histérica, sem nenhum senso crítico. Não me admira em nada que o resultado tenha sido catastrófico. Lula era tão estável quanto John e tão rebelde quanto Charlie, e Yvette não tinha a menor ideia de como cuidar dela. Enquanto rabiscava qualquer coisa só para impressionar Landry, Strike se perguntou se sua crença na predeterminação genética esclarecia a preocupação de Bristol com os parentes negros de Lula. Sem dúvida, Bristol conhecer o ponto de vista do tio ao longo dos anos, as crianças absorviam as opiniões dos parentes num nível visceral e profundo. Ele, Strike, pressentira, muito antes que qualquer palavra tivesse sido dita na frente dele, que a mãe não era como as outras mães, e que havia, se ele acreditasse no código tácito partilhado pelos adultos à sua volta, algo de vergonhoso sobre ela. Você viu Lula no dia em que ela morreu, segundo creio? Perguntou Strike. Os cílios de Landry eram tão claros que pareciam prateados. Como? Sim, Strike folheou o bloco ostensivamente, parando em uma página em branco. Você a encontrou no apartamento de sua irmã, não? Quando Lula apareceu para ver Lady Bristol? Quem lhe disse isso? John. Está no arquivo da polícia. Não é verdade? Sim, é a pura verdade, mas não entendo que relevância isso pode ter para o que estamos discutindo. Desculpe, quando você chegou, disse que esperava um contato meu. Tive a impressão de que estava disposto a responder a minhas perguntas. Landry tinha o ar de um homem que se via inesperadamente derrotado. Não tenho nada a acrescentar ao depoimento que dei à polícia, disse ele por fim. Que foi, disse Strike, voltando pelas páginas em branco, de que passou para visitar sua irmã naquela manhã, onde encontrou sua sobrinha, depois foi de carro a Oxford, a uma conferência sobre desenvolvimentos internacionais no direito de família. Landry roía o ar de novo. É isso mesmo. A que horas diria que chegou ao apartamento de sua irmã? Deve ter sido lá pelas 10 horas, respondeu Landry, depois de uma curta pausa. E ficou quanto tempo lá? Meia hora, talvez. Talvez mais. Não me lembro bem. E foi dali diretamente à conferência em Oxford? Por sobre o ombro de Landry, Strike viu John Bristol interrogando uma garçonete, estava esbaforido e um tanto desgrenhado, como se chegasse correndo. Uma pasta de couro retangular pendia de sua mão. Ele olhou em volta, ofegando um pouco e, quando viu a nuca de Landry, Strike pensou que ele pareceu assustado.